Bom dia e que Deus abençoe o nosso dia. Abençoe essa terça-feira linda que começa agora, um pouquinho mais tarde. Nós vamos agora mudar o horário dos nossos devocionais, serão às 6 horas da manhã, ao invés de 5:30 da manhã. Então, a partir de hoje, 6 horas da manhã, todos os dias, nós continuamos aqui com as nossas manhãs de fé e milagres, onde procuramos sempre trazer um devocional que toque o coração, que edifique, que transforme, que nos ajude a crescer em sabedoria e que traga uma mensagem de Deus para o nosso coração para começar o dia da melhor forma possível. Porque nós sabemos que quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. E hoje, o nosso devocional ele traz o seguinte tema: antes de apontar, olhe com compaixão. O perigo de julgar sem conhecer. Isso é muito difícil para nós, muitas vezes, que nos achamos capazes de julgar as pessoas, achamos que conhecemos o coração das pessoas por completo, achamos que somos os juízes que podemos julgar sem entender o que cada um carrega, as dores de cada pessoa, o que levou cada pessoa a agir como age. Só Deus é o nosso juiz. Mas antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui hoje pela primeira vez, te convidar para se inscrever no canal, caso você queira todos os dias receber uma mensagem de Deus para o seu coração. E também curtir esse vídeo se você quer ajudar a fazer com que ele alcance mais pessoas. E eu quero também que vocês comentem aí agora a nossa frase profética, para que vocês profetizem para a vida de vocês. Eu já escrevi aqui, e quando a gente escreve, a gente dá força, a gente dá legalidade, a gente visualiza, né? Então escrevam aí com muita fé: Senhor, me ensina a olhar com teus olhos antes de julgar com os meus. E vamos iniciar. Eu vou repetir só mais uma vez, se você não conseguiu escrever. Senhor, me ensina a olhar com teus olhos antes de julgar com os meus. Vamos iniciar. Todos nós já fomos tentados a tirar conclusões rápidas, olhar para uma situação, para uma atitude, para uma escolha de alguém e pensar: eu jamais faria isso. Mas a verdade é que o julgamento nasce do orgulho, da falsa ideia de que sabemos o suficiente sobre o outro para afirmar o que é certo ou errado. E o julgamento pode ser cruel, porque ele geralmente é construído em cima de fragmentos da história e não da história inteira. Jesus sabia o quanto isso era perigoso. Em Mateus 7, 1-2, ele diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que usarem, também será a medida de vocês. Julgar é como colocar um espelho diante de nós mesmos. A forma como apontamos o dedo volta para nós com a mesma intensidade. Mas Jesus não está dizendo que não devemos discernir o que é certo e errado. Ele está nos alertando sobre a postura interior com que fazemos isso. Se ela vem de compaixão ou de arrogância, de empatia ou de orgulho. Sabe por quê? Porque Deus conhece todos os lados da história, e nós não. Você vê alguém reagindo com frieza, mas não sabe das rejeições que essa pessoa já passou. Você vê alguém se afastando de Deus, mas não sabe as feridas que ela carrega da religião. Você vê alguém errando, mas não sabe há quanto tempo ela está tentando acertar. O julgamento nos cega. Ele nos impede de ver o outro com os olhos de Deus. Lembra da mulher pega em adultério? A cena é horrível. Uma mulher arrastada para o meio da multidão, exposta. Os líderes religiosos a colocam diante de Jesus e dizem: ela foi pega em flagrante, a lei manda apedrejar. E agora, o que Jesus faz? Ele se abaixa, escreve no chão e depois se levanta e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E um a um todos foram embora. Porque o julgamento exige perfeição, e nenhum de nós é perfeito. O único que tinha autoridade para apedrejar foi o único que escolheu perdoar.
Jesus olha para a mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Essa é a diferença entre o julgamento humano e a justiça de Deus. O homem expõe, Deus restaura. O homem condena e Deus transforma. A história de Davi também nos ensina muito sobre isso. Quando o profeta Natan foi confrontá-lo após o adultério com Batseba, o assassinato de Urias, ele contou uma parábola. Davi ficou indignado com o personagem injusto da história, sem saber que estava condenando a si mesmo. O julgamento é perigoso porque se disfarça de justiça, mas muitas vezes esconde hipocrisia. É fácil apontar o erro do outro quando o nosso está bem escondido. É por isso que Jesus nos chama a tirar primeiro a trave do nosso olho, antes de tentar remover o cisco do olho do irmão. Mateus 7, 3 a 5. Não porque o erro do outro seja insignificante, mas porque sem humildade não há correção que produza fruto. E talvez você esteja se perguntando, mas e quando alguém erra mesmo? Quando a atitude da pessoa é claramente errada, eu não posso dizer nada? Pode. A Bíblia nos chama a exortação em amor, mas exortar não é expor, corrigir não é humilhar. O verdadeiro amor corrige com o objetivo de restaurar, não de provar que está certo. Gálatas 6:1 nos lembra: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. O cuidado de Deus é tão profundo que até na correção Ele nos chama à vigilância. Porque quem hoje está de pé pode cair amanhã. Julgar é fácil, amar é divino. Julgar afasta, o amor aproxima. Julgar fere, o amor cura. Julgar condena e o amor salva. Jesus não está nos chamando a sermos cegos. Ele está nos chamando a sermos mais parecidos com Ele. E se hoje você for julgado, criticado, apontado, lembre-se de que o único olhar que realmente importa é o de Jesus. E Ele não olha para você com condenação. Ele olha com misericórdia. Ele conhece toda a sua história. Cada lágrima, cada tentativa, cada queda, cada recomeço. E Ele escolheu te amar mesmo assim. Amém? Todas as vezes que nós somos induzidos a julgar o nosso irmão, que nós possamos nos lembrar de como Jesus agiu diante das pessoas que cometeram algum erro, porque Deus nos ensina que nós devemos buscar ser o mais parecido com Jesus. Então é muito fácil andar em obediência, é lembrar como Jesus andou. Ele foi a nossa maior referência, porque Ele veio como homem, sem pecados, para que nós pudéssemos ser igual a Ele. Quanto mais parecido com Ele, mais correto nós vamos estar andando. Só Deus, que conhece por completo e que é perfeito, pode julgar. Amém? Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nós te pedimos, Senhor, que o nosso coração seja como o Teu, que antes de apontar nós aprendamos a compreender, que antes de julgar nós nos lembremos da Tua graça sobre nós. Nos ensina a ver as pessoas com os Teus olhos, olhos que não negam a verdade, mas que também não se esquecem do amor. Tira de nós toda a raiz de julgamento, de comparação, de orgulho. E se um dia eu for corrigir alguém, que seja com mansidão e com um desejo sincero de restaurar, que a minha vida seja instrumento da Tua graça e não da acusação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, nossa terça-feira, que seja um dia iluminado. E envie essa palavra para alguém que você lembrar agora, o grupo da família, para seus amigos, para que essas pessoas, assim como nós, possam aprender
só Deus, Ele é perfeito para nos julgar, que nós devemos sentir amor, e se for para repreender alguém, que seja com amor e com a intenção de restaurar. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, para mais uma manhã de fé e milagres.